Borketov, Haverins, Hakol Beseder, como vocês vão? Tsahorai Tovim, Erevitov, para você que está vendo esse vídeo na parte da manhã, na tarde ou à noite. Amigos, nós temos aqui a terceira parte da leitura da nossa porção de Metzorá, aquele que era afligido pela Tzara, tá? No vídeo de ontem, então, nós falamos um pouquinho ali sobre a ideia da paraxá anterior de Tsaria e a Metzorá estarem juntas, o porquê, né? No caso, simbolizaria ali o exílio e a redenção, no caso, a purificação, tá? E a impureza, porque em Tsaria fala sobre a impureza que a pessoa ela adquiria quando Tsaria. Já na paraxá que nós estamos lendo agora, que é a Metzorá dessa semana, fala sobre o processo de purificação dessa pessoa. Então, nós temos aqui uma analogia junto à questão da redenção, que breve, muito em breve, está chegando a todos nós, tá bom? Então, meus amigos, vamos fazer a leitura aqui. Ela é uma paraxá curta, tá? Já vou adiantando, ela repete um bocado da de ontem, só tem um detalhe aqui, tá? Que é o detalhe juntamente que nós vamos falar, então vai ser bem curto mesmo, tá bom? Então, vamos ler aqui. Ela começa assim, né? Ve'indal, que ou seja, se a pessoa ela é pobre, né? Ve'indal. Hu, né? Ve'indal hu, ou seja, se a pessoa ela é pobre. Vem e a mão dela, né? E a dor, né? A mão dela, ela mexeguete, ou seja, ela não alcança, né? A mão, conforme a pessoa, é uma linguagem aqui que a Torá usa, porque ela é pobre, a mão dela não alcança, né? Então, os requisitos que teria que ter uma pessoa de a classe maior, tá? Então, continua assim. Velakal, Bevesh, Errad, Acham. Ou seja, né? Velakal, ela deve levar, né? Ela deveria levar um Bevekesh, que no caso aqui seria um cordeiro. Errad é um, tá? Acham, ou seja, seria... Então, traduzindo o texto, seria basicamente assim, né? Se a pessoa ela é pobre, ela não alcança os recursos, então ela pegará um cordeiro como oferenda, né, de Acham, uma oferenda de culpa, tá bom? Voltamos aqui para o português. Essa será a oferenda agitada para expiar por ela. 1/10 de fina farinha misturada com azeite, como misturar com azeite como oferenda de farinha, 1 log de azeite, 2 rolas ou 2 jovens pombos, como ela puder dispor. Um para oferenda de pecado e um para oferenda queimada. Então a Torá já começa aqui justamente falar sobre a questão da disponibilidade da pessoa. Se ela é dada, né, a pobre, ela não alcança, então ela vai trazer ali uma farinha, né, fina farinha, um log de azeite para fazer ali o processo que nós comentamos ontem, tá? Então, nós vamos ler aqui e nós já entramos sobre essa questão. Oferenda de pecado é uma oferenda queimada, tá? Ou seja, ela não consegue trazer, ela tem que trazer um pássaro conforme ela dispõe das condições dela. Ela os trará no 8º dia de sua purificação ao sacerdote na entrada da tenda da reunião, conforme ela ficaria ali aqueles 7 dias isoladas. No 7º, o sacerdote ela vê se ela estava impura, então no 8º ela começava esse processo para fazer a purificação dela. O sacerdote pegará o cordeiro da oferenda de culpa e o logo de óleo, o sacerdote agitará como oferenda agitada diante de Deus, ele abaterá o cordeiro da oferenda de culpa. O sacerdote pegará o sangue da oferenda de culpa, colocará sobre o lobo da orelha direita, o polegar da mão direita, o dedão do pé direito, como comentamos ontem, da pessoa submetida à purificação. O sacerdote derramará do óleo na palma da mão esquerda do próprio sacerdote, com o seu dedo indicador direito, o sacerdote aspergirá do óleo de sua mão esquerda 7 vezes diante de Deus, que era na entrada do tabernáculo ali, da parte do Santo dos Santos, tá? O sacerdote colocará a parte do óleo de sua mão sobre o lóbulo da orelha direita, polegar da mão direita e do dedão do pé direito da pessoa submetida à purificação, tá? Sobre o lugar do sangue da oferenda de culpa. Eu acho que ele traz um comentário bem interessante, né? Porque o versículo fala justamente sobre a questão do lugar, né? Em vez de a questão do sangue.
A Irache ele comenta assim, né, sobre o lugar do sangue da oferenda de culpa, que né, no caso seria al melkondan hasa, né, hasan. Ou seja, que quer dizer, mesmo que o sangue for retirado, isso nos ensina que o sangue não é o fator determinante de seu lugar. Como nós já comentamos aqui, falei no vídeo anterior, comento aqui novamente, a questão não era o sangue, tá? A questão era o processo, tá? Como eu disse, toda essa história de derramamento de sangue para perdão de pecado, ele é um mito, tá? Como eu já disse aqui, a pessoa era pobre, então ele traria essa farinha de azeite também, tá? Como nós comentamos no vídeo sobre o mito do perdão de pecado, que o próprio sacrifício de farinha refinada também servia para expiar pecado, ou seja, o sangue não é o fator determinante, como as pessoas têm, sabe? Eu queria deixar isso aqui bem claro mais uma vez. Toda essa questão de derramar sangue para perdão de pecado, isso é uma coisa pagã, tá? Isso é uma coisa ruim aos olhos de Deus, tá? Não se deve derramar sangue para pagar pecado de ninguém, tá? A própria Torá aqui já fala isso, tá? O fator determinante aqui é o processo, como o Rashi diz, ela Macom, o lugar ali era determinante, tá bom? O sacerdote colocará o restante do óleo que está em sua mão sobre a cabeça da pessoa, submetida à purificação para expiar por ela diante de Deus. Ele preparará uma das rolas ou um jovem pombo que ele tiver recurso para dispor, de qualquer tipo de pássaro que a pessoa pode dispor. O sacerdote sacrificará um pássaro como oferenda de pecado e o outro como oferenda queimada e oferenda de farinha, como nós falamos ontem, tá? O sacerdote fará expiação diante de Deus para a pessoa submetida à purificação. Esta é a lei, tá? Referente à pessoa que tem a lesão de Saharat, sobre ela que não dispõe de recursos para sua purificação. Então, nós vemos aqui o cuidado de Hashem, tá? E assim nós terminamos o nosso versículo. Como eu disse, é curta, mas nós vemos que toda a preocupação de Deus em relação às pessoas que eram menos afortunadas no meio do povo de Israel, que muitas vezes estariam ali no processo também de purificação e não teriam recursos, né? Então Deus fala que o que a mão dele alcançar, né? Yadol, a mão dele alcançar, ele levaria ao sacerdote para poder fazer a expiação de purificação da sua tserará, tá bom? Amigo, não vamos nos estender muito, tá? Eu já comentei muitos vídeos sobre isso, já falei sobre a questão da oferenda do pobre, tem um vídeo que fala justamente só sobre a oferenda do pobre, tá? E entendamos bem mais uma vez, aqui nessa pequena parte, da terça parte aqui da nossa porção do Metzorah, mais uma vez Deus relata, não há necessidade do derramamento de sangue para pecado, tá? Até porque a pessoa que ela não estava, né, como nós dissemos, em pecado, ela estava na questão da purificação dela da Tserá, que envolvia um pecado, como a gente comentou no vídeo de ontem. Só você pegar, olhar essa playlist aqui e acompanhar que você vai entender bem todo o processo, tá? Eu aconselho você que é novo no canal, que está chegando aqui agora, desde já agradeço também, acompanhe a playlist, porque todo esse assunto em relação ao Corban, que era o sacrifício, ele é muito complexo. Eu posso afirmar que categoricamente você aprendeu durante todo o seu tempo errado, tá? Não era a maneira certa que eu vi falar que a pessoa tinha que fazer isso para perdoar o pecado, não era perdoado o pecado por causa do sangue, tá? E os próprios sábios dizem que a pessoa não adiantava ela fazer o mal para a pessoa e ir lá oferecer o sacrifício, não, ela tinha que primeiro pedir desculpa para a pessoa, ela tinha que reparar o erro dela, tá? Então todo esse mito criado para forçar a ideia de alguém para morrer para pagar por seus pecados, infelizmente, né, é um mito, tá bom? Então, meus amigos, vamos encerrar por aqui, tá? Nós estamos aqui na última semana pré-peça, tá? Eu vou ver se eu faço um vídeo aqui só para a gente falar um pouquinho sobre peça. Não vai ser como meus vídeos que eu falo sobre a questão da festa em si, porque existem N vídeos na internet, tá? O Rabino Yaakov, tem aí o Rabino também, Dani Askenazi, né? Tem vários. Tem o Shammai End também, que explica como é feito o processo do ceder de peça, tá? Então não vou ser aqui taxativo e falar para vocês sobre o ceder de peça, como é que ele é. A gente pode falar um pouquinho sobre, tá bom? Mas eu quero deixar uma mensagem aqui um pouco mais para você entender por que Deus falou sobre a questão
do Peça em si, tá bom? Amigos, fiquem com Deus mais uma vez, Todarabá. Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo se ele é relevante para você, ele é relevante para mais pessoas, e assim podemos alcançar mais gente. Cada vez mais eu agradeço para o Hashem, toda vez que eu entro aqui nessa plataforma para verificar, sempre está crescendo o número de vídeos, tá? Como eu falo, as pessoas assistem, mas não se inscrevem, mas o importante é justamente isso, é que a mensagem ela seja levada, tá? Mashiach está às portas e as pessoas precisam entender que Mashiach, o Messias, ele é um conceito judaico. Ele não é um conceito romano criado por Roma, tá? Ele é um conceito totalmente judaico. E tudo acerca do Mashiach está escrito na Torá e os profetas, tá? Se ele não seguir aquelas etapas, o próprio Deus falou, não é Mashiach. Fim de papo, ainda que a história seja bonita, mas não é Mashiach, tá bom? Amigos Sodarabá, fiquem com Deus, Lehitraot, Berkol Tov, tudo de bom, tá? Nos vemos amanhã, se assim Hashem quiser. Creio que o Mashiach vem ainda hoje, se assim, né? A nossa Neshama anseia por Mashiach, que Mashiach venha hoje, Mashiach now. Tudo que está acontecendo ali com Israel, agora a questão do Irã, é uma profecia muito importante sobre a vinda de Mashiach, tá bom? Fiquem atentos, pois breve estaremos em Jerusalém, com a construção do terceiro templo, o serviço voltando a Hashem, o serviço voltado novamente para Deus, tá? E assim podemos estar lá com Ele. Senão amanhã estaremos aqui novamente com a quarta parte da nossa porção de Metzorah. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Becol, top, tudo de bom. Tchau, tchau.